Uma das frutas mais conhecidas dos brasileiros é a goiaba. Existem mais de 60 espécies no mercado. Gosto agradável, rica em vitaminas e perfume que fica na memória da gente para sempre. Segundo o Anuário de Agricultura, em 2015, a produção brasileira da fruta foi de mais de 424 mil toneladas. Além da venda in natura, a colheita é negociada também com indústrias de sucos, doces e até cosméticos. Você sabia que as sementes da goiaba que iriam para o lixo agora são usadas para a fabricação de cremes esfoliantes? Pois é, você vai descobrir mais segredos da fruta que encanta milhões de pessoas pelo mundo. O meio ambiente por inteiro está começando. Quem mora no interior ou periferia das grandes cidades conhece desde criança uma goiabeira. Árvore resistente, madeira dura e fruta gostosa. Para produzir em períodos alternados, o agricultor precisa ficar de olho no calendário. A poda dos galhos determina tudo na produção. O plantio de um pomar de goiabas exige cuidado desde o primeiro dia. Por exemplo, este pé aqui foi plantado e o próximo pé só pôde ser plantado depois de 6 metros de distância, de tronco a tronco. É isso que recomenda o bom manejo. Mas não é só isso. Nós temos esse corredor aqui, que também deve ter uma distância apropriada. São 7 metros de planta a planta. E por que isso? Por uma razão simples. Por esse espaço transita um trator que faz todo o manejo do solo. Aqui temos 600 goiabeiras para a colheita da safrinha. O melhor período da safra vai de janeiro a abril. E quem dá essa aula pra gente é o seu Gildásio, o dono dessa chácara. Quanto você está produzindo de goiaba aqui esse ano? Esse ano, como outros anos qualquer, eu tenho em média por ano de tirar 5 mil caixas de goiaba em 600 pés. Atualmente eu estou fazendo colheitas, né, que nós estamos fora de safra, 40, 50, 60 caixas, né? Às vezes até 80, né, por semana. Eu estou vendo aqui nesse carrinho, eu tenho algumas goiabas aqui, ela tem uma casca mais lisa, né? Nós já comemos algumas aqui, elas são bastante saborosas. Mas o seu Gildásio, que é um especialista e é um plantador, ele sempre tem o chamado pulo do gato para escolher a goiaba. Entre uma goiaba dessa daqui e uma dessa daqui, ele disse que prefere a pequena. Por que, seu Gildásio? A pequena ela é mais rígida, mais dura, né? E temos mercado para todas as goiabas. A grande, a GG, a extra, a média, a madura principalmente para doces, né, e geleias, nós temos mercado para tudo. E essa goiaba aqui, ela produz mais, a paluma, é uma goiaba que ela tem o quantitativo dela é muito maior do que a Pedro Sato. Porém, temos que usar o que chamamos de raleamento. O que é isso? Quando ela está na flor, que ela vem o botãozinho de um certo tamanho, se raleia, tira as pequenas para que ela se desenvolva mais e fique só a goiaba GG, que seria uma goiaba maior para o mercado. Seu Gildásio é maranhense, vive no Distrito Federal há mais de 40 anos. Era servidor público e acabou se transformando em produtor rural familiar. Aprendeu rápido. A goiaba de casca lisa é conhecida por paluma. Aquela que vemos no mercado de casca mais grossa é a Pedro Sato, tida como fruta de mesa. O seu Gildásio falou do raleamento das frutas na goiabeira, lembra? Para a goiaba chegar, vamos dizer, a um tamanho desse daqui, ele tem que se aproximar do pé, identificar as goiabas menores e tirar essas goiabas menores do pé para dar mais energia ao pé para que o pé possa ter goiabas desse tamanho. Vamos mostrar aqui nesse pé. Aqui nesse pé tem alguma goiaba. Aqui, por exemplo, temos essas goiabas menores. Só vai esperar todas elas crescerem ou vai tirar daqui? Não, eu tenho que ver primeiro ela, que tamanho ela vai chegar, seria uma goiaba média, pequena, e ver o quantitativo que tem de goiaba pequena. Aí eu vou perceber, vai dar muita goiaba. Então eu chamo num processo que nós chamamos de raleamento, ralear todo o pé, que é tirar essas goiabas pequenas e deixar as maior. Essas praticamente vão ter mais alimento e elas vão crescer mais, dar uns frutos mais bonitos. Esse pé aqui é bem interessante pelo seguinte, nós temos nesse pé
a florzinha, dessa flor vai nascer uma goiaba. Nós temos a goiabinha já nascida aqui. E no mesmo pé, nós temos um outro ciclo de goiaba, já quase no ponto da colheita, que está aqui à esquerda. Se nós olharmos aqui, nós temos várias goiabas aqui no pé, que dentro de alguns dias, essas goiabas já estarão no ponto de colheita. Essas pequenininhas aqui, as flores já caíram, não é? Quanto tempo tem essa goiaba aqui, seu Judásio? Do jeito que ela está aqui, ela deve ter mais ou menos em torno de 2 meses só. Quer dizer, a goiaba pode dar o ano todo desde que você faça um planejamento com a poda. E a poda tem um outro segredo. Você faz o corte do galho hoje, quanto tempo demora para nascer uma goiaba a cada corte de galho? Se eu podar, você pode contar, eu até comparo isso aqui com um ciclo de uma criança, né, que 9 meses, né, mas isso aqui é 8 meses. Ela pode variar de 7 a 8 meode 8 meses e meio, porque nós sofremos alguns mais interferências, né, uns intempéries, né, calor demais, chuva, pode alterar, mas a média é 8 meses. A goiaba exige muita irrigação, não? Exige, não muita, mas tem que ter, o principal dela é a irrigação, né? É a irrigação e proteção de inseticidas. A prática ajuda muito na rotina diária do cultivo de frutas e hortaliças, mas nada supera o conhecimento técnico aplicado ao campo. Por isso, o trabalho de assessoria feito pela empresa de assistência técnica rural, a Emater, acaba sendo vital para o sucesso comercial do plantio. O engenheiro agrônomo Hélio Lopes detalha a melhor forma de manejar as frutíferas em época de estiagem. No caso da goiabeira, ela requer bastante água, né, para seu desenvolvimento. O que ela tem que fazer é usar um tipo de irrigação que possa estar poupando água, né? Aqui tivemos um período de escassez e os produtores tiveram que mudar o seu sistema para um sistema de gotejamento ou de microaspersão para que pudesse produzir a mesma quantidade usando menos água. A goiaba que compramos na maioria dos mercados obedece a um cultivo tradicional, com o uso de adubos químicos e defensivos. Mas o plantio também pode ser orgânico, desde que o planejamento obedeça a um novo sistema produtivo. Fazer um redesenho da propriedade, fazer cordões de isolamento, fazer controles alternativos de pragas. No caso da goiaba, o ensacamento é inevitável, você tem que ensacar o fruto para proteger, né, de algumas pragas. É possível fazer, talvez não em grandes áreas, mas tem a possibilidade de se fazer, principalmente em agricultura familiar. O país com a maior produção de goiabas do mundo é a Índia, seguida pela China, Tailândia, Paquistão, México e Indonésia. O Brasil vem em 7º lugar, mas é o maior produtor de goiaba vermelha no planeta. Tudo isso segundo dados do Anuário Brasileiro de Agricultura de 2018. No final do dia, uma especialista em goiabada cascão chegou para comprar algumas frutas na chácara do seu Judásio. Bem, nós vimos lá embaixo no pomar os pés, as flores, a colheita e agora nós vamos assistir a uma venda. Essa venda é especial, porque a dona Lúcia, ela faz um doce artesanal de goiaba. E ela vai escolher, aqui são várias caixas, ela vai escolher pelo menos uma caixa. Que caixa que você escolheu? Essa daqui. E por que essa? Porque essa daqui é uma goiaba que já está madura. É o ponto certo para fazer o doce, seria esse daí. Ela já está madura, é? Sim. E quanto tempo demora o seu doce? Ele demora no fogo mais ou menos de 4 a 5 horas para dar o ponto, né? Fora o processo de higienização da goiaba, da limpeza toda. Qual é a característica do seu doce? O que ele tem de diferente? O diferente é que quando você come, você encontra pedaços da casca da goiaba. Não é como esse doce pastoso tradicional que a gente compra. Ele tem pedaços da goiaba dentro, pedaços de casca da goiaba. Uma caixa dessa você faz quanto? Dá mais ou menos 10 quilos de doce. São 20 quilos de goiaba. No final, o resultado final é mais ou menos 10 quilos de doce. Aí tem um outro detalhe aqui, que o seu Judásio, que é um especialista no plantio de goiabas, ele estava me confidenciando aqui que ele também tentou fazer um doce, mas parece que não deu muito certo. O que aconteceu, seu Judásio? Rapaz, o doce que eu faço fica sempre mole. Eu queria fazer duro, sabe, o cascão, mas eu não acerto. Já disseram que era lenha, Ela acabou de me falar aqui que tem muito a ver o preparo do doce cascão, né, com a lenha.
Diz que a madeira da goiaba, do fruto da goiaba, ele é bem melhor, até mesmo na coloração, né? E eu não sabia, já fiquei atento aqui, né? Mas eu não acertei porque eu nunca me dediquei mesmo, mas eu queria ter essa forma com essa árvore. Na redondez aqui, ninguém faz doce melhor do que ela, não. Agora, a receita da Dona Lúcia parece que é um segredo de Estado. Tem, como todo bom negócio, tem um segredozinho. E ela não passa para ninguém. Já tentei comprar dela, mas ela não quer mexer na patente dela, não. O senhor viu o doce dela e ele é totalmente diferente do seu. Diferente e mais gostoso realmente. Nós temos a festa da goiaba todos os anos aqui em Braslândia e teve outros concorrentes, né? Porque ela sempre vendeu bastante, né? Mas não conseguiram chegar ao doce que ela vende. Realmente o dela é mais procurado. No próximo bloco, continuamos falando da goiabada cascão. O repórter Leonardo Ferreira vai até a casa de Dona Lúcia testar o doce que já é famoso no Distrito Federal. Generosa, a goiaba pode ser aproveitada de várias formas, pura, como suco, e doce. A polpa da fruta tem quase 5 vezes mais vitamina C que a laranja, por exemplo. É ainda boa fonte de potássio e ferro com poucas calorias. A polpa comercial passa por um rigoroso processo industrial. Esta fábrica, em Feira de Santana, na Bahia, produz 100 toneladas de polpa por mês. Boa parte é vendida no mercado brasileiro e o restante é exportado para os Estados Unidos, Canadá, Angola e vários países europeus. O melhor de tudo isso, a atividade gera 450 empregos diretos e cerca de 2.000 indiretos. Goiaba gera renda, alimenta e pode ser um grande negócio para o produtor rural. A notícia triste dessa história é que, como qualquer atividade agrícola, para produzir goiaba há impacto ambiental. No bloco anterior, você viu que existe cultivo orgânico da fruta, mas como será possível combater, por exemplo, o famoso bicho da goiaba? O Meio Ambiente por Inteiro foi atrás da resposta. Ele pode ser combatido com o controle e a vistoria homogênea do terreno e com o acesso a plantas que estejam distribuídas de maneira homogênea no terreno, com a eliminação dos frutos, né? Além disso, é possível aplicar algumas moléculas, sejam defensivos sintéticos ou defensivos naturais, para minimizar o contato da planta com o parasita. Nicolau é engenheiro agrônomo e professor de bioquímica e engenharia genética de uma universidade particular em Brasília. Ele dá outro exemplo de impacto ambiental no plantio orgânico de goiaba. Estamos falando do adubo classificado como natural. As concentrações desses fertilizantes naturais não sintéticos também afetam a microbiota do solo, por exemplo. Então existe um impacto ainda que mínimo, mesmo com o cultivo dos orgânicos. Para o cultivo ser considerado orgânico, ele tem que ser livre de OGMs, livre de organismos geneticamente modificados, livre de defensivos ou agrotóxicos e livre de fertilizantes químicos sintéticos, mas há uma tolerância para os defensivos de até 5%. Embora haja impacto ambiental, a legislação brasileira considera produto orgânico aquele que vem de processo extrativista sustentável e não prejudica o ecossistema local. Para ser comercializado, ele precisa ser certificado por organizações associadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda falando sobre o impacto da goiaba no meio ambiente, chegamos ao setor produtivo. Para fazer geleias, doces e sucos, sempre há sobras, seja a casca ou a própria polpa. Resultado, vai parar no lixo. Esses resíduos do descarte, em milhares de toneladas anuais de rejeitos da indústria da goiaba, está associada ao descarte de matéria orgânica diretamente no solo ou no lençol freático. Essa matéria orgânica acumulada pode levar à eutrofização da água, que é a ideia de fornecer doses ou concentrações adicionais de sais e moléculas nutritivas para a microbiota, algas e bactérias que podem se proliferar acima de um limite natural. Agora a gente muda um pouco de assunto. No bloco anterior, você conheceu um pouco a história da Dona Lúcia, uma doceira de mão cheia. O Meio Ambiente por Inteiro veio até a casa dela para falar de uma receita familiar mantida em segredo há várias gerações. Olha só que mesa apetitosa que a Dona Lúcia pôs pra gente. Nós temos a goiaba paluma e aqui o doce, a goiabada, que demora mais ou menos 4 horas para ficar nesse ponto, nessa consistência aqui que a gente está vendo.
Lúcia, na verdade dá muito trabalho para fazer então esse doce, né? Bastante, viu? Bastante trabalho mesmo, assim, desde o preparo da goiaba, a higienização, né? A gente tira essas imperfeições para poder, né, ter um doce de qualidade, a escolha das goiabas, né? E aí a gente vai para o fogão a lenha e lá vai esse processo de 4 a 5 horas para chegar a esse resultado. Alguns detalhes da receita não podem ser revelados. O que ela pode adiantar é que um dos segredos é mexer o tacho sem parar. Se parar, acontece o quê? Ela gruda no fundo da panela e vai alterar o sabor. Vai ficar com gosto de queimado, a coloração vai mudar. Então, assim, para chegar a essa coloração e a essa, para ter essa visão, né, que ele fica agradável aos olhos também, tem que ser esse tempo todo. Agora, 5 horas mexendo no tacho, o braço não fica doendo não quando termina? É por isso que a gente sempre tem que ter um ajudante para ir revezando, né? Eu sozinha não consigo. A gente percebe que tem os pedacinhos da fruta, né? É. Esse é o grande diferencial? Esse é o grande diferencial, porque ela é a verdadeira goiabada cascão. Né? Por isso que se chama cascão, porque tem os pedaços da casca da goiaba no meio. Essa aí é a legítima. Agora, Lúcia, por que a goiabada fica com esse tom vermelho bem forte? Acho que é justamente isso, a gente não parar de mexer, né? Ficar mexendo sempre e o tempo, não deixar ultrapassar muito tempo. Se ele ultrapassar, ele vai mudar a coloração. Então tem tudo isso, né? O tempo e o jeito de mexer e o tempo dela no fogo. Lúcia aprendeu a receita com os pais, que preparavam uma goiabada cascão como ninguém. A polpa vira geleia e suco. Para fazer o famoso doce, para corte, a casca da fruta vira a estrela principal em contato com o açúcar. Quantos quilos de goiaba para quantos quilos de açúcar? Mais ou menos assim, eu faço uma base de 10 quilos de goiaba para 5 quilos de açúcar. Eu, claro, experimentei. Que delícia! A senhora pretende fazer goiabada por mais quantos anos? Enquanto eu tiver forças para mexer, eu vou estar fazendo a minha goiabada. Se sente feliz, satisfeita? Bastante. É gratificante você fazer uma coisa, as pessoas comerem e gostarem. Então, assim, eu não faço para mim, para o meu ego, eu faço para as pessoas admirarem, gostarem. E para mim é gratificante isso daí. As pessoas gostarem do que eu faço. Parabéns pelo capricho. Muito obrigada. No próximo bloco, vamos mostrar outros benefícios e utilidades da goiaba. A semente, por exemplo, pode ser usada na produção de cosméticos. Fique ligado, Meio Ambiente por Inteiro volta já. O Meio Ambiente por Inteiro está de volta e no terceiro bloco do programa vamos mostrar como que a goiaba pode ser uma grande aliada da pesquisa e do mundo dos cosméticos. Ao meu lado está a Natália, que acabou de chegar de Goiânia, veio para Brasília só para participar do Meio Ambiente por Inteiro, né, Natália? Sim, com certeza. Ela é farmacêutica, pesquisadora da Universidade Federal de Goiás e há 6 anos ajudou a desenvolver um trabalho com sementes de goiaba usadas como matéria-prima na fabricação de cosméticos. Natália, já para a gente entender, como que nasceu essa pesquisa? O trabalho surgiu com uma necessidade da indústria, né? Uma indústria de produção de goiaba, né? Que fabrica polpa, sucos, goiabada. Foi até a universidade em busca de soluções para o tratamento do resíduo que eles eliminam, né? Cerca de 13,5 toneladas ao ano, né? Para solucionar o problema apresentado pela indústria de suco e doce de goiaba, a farmacêutica foi para o laboratório e descobriu um novo produto. A semente da fruta, que iria para o lixo, passou a ser aproveitada como insumo de cosmético esfoliante. De 6 anos para cá, o que vocês conseguiram avançar? Fizemos as pesquisas das
do componente nutricional que a goiaba tem, porque a gente sabe que é uma matéria-prima muito rica. A pesquisa básica avançou e em 2014 os cientistas foram fazer testes para a aplicação do novo creme. Toda essa parte do meio aqui ela é descartada pela indústria, né? E aí a gente recebe, vem um pouco de polpa e um pouco de semente. Durante o processo a gente elimina toda essa polpa, né? Porque a polpa ela é muito nutritiva e ela acaba talvez contaminando. Então a gente tem que eliminar e deixar apenas a semente mesmo, que chega a ser 5% da fruta. Natália explica que a semente da goiaba, além de esfoliar, hidrata a pele e também funciona como antioxidante natural. Talvez a parte mais interessante que chamou a atenção da gente até agora é que aqui nós temos micropartículas sintéticas, que é um produto utilizado pela indústria de cosméticos e que no fim de todo o processo, no fim do ciclo, ele acaba tendo um péssimo papel no meio ambiente, porque esse material ele vai para o rio, para o lago, para o oceano, enfim, e acaba contaminando os animais, né? Esse material aqui, ele foi substituído pela goiaba, pela semente da goiaba? Exatamente. O projeto foi substituir essas partículas de plástico pelo natural, esfoliação 100% natural. Então, a gente resolve um problema da indústria de alimentos, trata um resíduo e gera uma oportunidade de inovação para a indústria de cosméticos, que é uma esfoliação totalmente natural. Qual que foi o grande desafio durante esse tempo? O desafio foi durante a padronização de um tratamento de um resíduo, né? Porque acaba que tivemos que desenvolver um processo técnico padronizado, de acordo com normas da vigilância sanitária, né? Para atender e conseguir chegar a um produto cosmético, ele tem que ter uma segurança de uso muito eficaz, né? E trazer segurança para o consumidor. O produto foi lançado no ano passado. Estamos falando de um cosmético natural, rico em nutrientes, que traz benefícios à saúde da pele, além de ajudar a indústria a ser mais sustentável e dar destinação correta para o resíduo. Ele hidrata a pele por 2 horas, né? Nós fizemos o teste e tem todo o controle de segurança e eficácia durante 3 anos, que foi o que foi avaliado. O projeto prova que uma simples semente pode ser a grande solução de sustentabilidade para a indústria. Você faz ideia de quantas sementes que tem num produto desse? Não. Não sei número exato não, não dá mas para calcular, muitos, né? Não dá para calcular, não. Em questão de gramas a gente consegue, né? São em torno de 20 gramas de semente. 20 gramas para um produto de 200 ml. É cerca de 10% do produto é esfoliante. Cor de goiaba tem, né? Agora cheiro não tem muito, né? Não tem. Os aromas a gente fez uma pesquisa no desenvolvimento de cosmético, a gente tem que fazer uma pesquisa de sensorial, né? E a gente fez vários aromas e o aroma escolhido não foi exatamente com o cheiro da goiaba, foi um aroma de outra fragrância, né, que as pessoas gostam. Como que você se sente fazendo parte de um projeto tão interessante como esse? É uma satisfação muito grande como pesquisadora a gente chegar num produto final que contribui de fato com a sociedade, né? A gente vê que a gente conseguiu tratar um resíduo de uma empresa. Hoje a gente processa cerca de 1 tonelada de resíduos por mês, né, para a indústria. Conseguir desenvolver um problema da indústria, né, de alimentos que sofre muito com resíduo, gera uma inovação para as pessoas ter um tratamento mais saudável da pele, né? Então isso é com certeza uma alegria muito grande contribuir com isso. O Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Quer rever esse ou outros programas? Acesse tvjustiça.jus.br. Tem uma sugestão de reportagem? Escreva para meioambienteporinteiro@stf.jus.br. No YouTube, acesse TV Justiça Oficial. Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá!